Oi, pessoal. Então, vamos lá para a nossa última aula prática. E hoje a gente vai ver sobre a hemaglutinação e o ELISA competitivo. Então, essa parte teórica das duas práticas que vão ser feitas no laboratório. Então, a gente vai começar falando da hemaglutinação, que é um teste bastante comum de ser realizado na prática. Ele é feito em pequenas placas de plástico no laboratório e pode ser identificada a reação antígeno-anticorpo através da aglutinação, né? Então, o princípio da técnica é o da aglutinação, certo? Então, funciona da seguinte forma, principalmente a que a gente vai realizar no laboratório, tá? Mas aqui eu coloquei de uma maneira geral para vocês entenderem o princípio. Os anticorpos presentes no soro ligam-se aos antígenos. Então, a gente está pesquisando anticorpo, certo? E no caso da hemaglutinação, esses antígenos estão adsorvidos, presos na superfície das hemácias, tá? Quando esse antígeno já está presente na superfície da hemácia, nós chamamos de hemaglutinação direta. E quando esse antígeno é preso artificialmente na superfície da hemácia, é hemaglutinação indireta, tá? Então, a gente tem alguns antígenos que ele tem a capacidade hemaglutinante, né? Alguns vírus, bactérias, etc. E a gente consegue, então, fazer isso de maneira artificial. Agora, quando eu estou fazendo, por exemplo, um teste de tipagem sanguínea, os antígenos já estão presentes na superfície da hemácia, certo? Então, eu considero como uma técnica de hemaglutinação direta, ok? Se eu quero identificar se esses antígenos estão presentes na superfície da hemácia, como por exemplo numa doença, né, um hemoparasita, e eles estão na superfície da hemácia, a gente também considera como hemaglutinação direta, certo? Porque o antígeno está preso, né? A gente não precisa fazer nenhum procedimento para prendê-lo ali, para ligá-lo ali, tá? Outra caracterização ou categorização da hemaglutinação é o termo indireta, tá? Indireta é quando a gente usa a adsorção passiva, né, pelo contato direto com o antígeno solúvel, ou por adsorção via agente químico, então a gente adiciona um ácido tânico ou um cloreto de cromo para que facilite essa ligação, ou através da conjugação com anticorpos, tá? Então, eu posso fazer uma hemaglutinação indireta, utilizando, né, dessa maneira, essas três possibilidades. A adsorção passiva, quando eu espero que o antígeno se ligue de maneira passiva, né? Então, eu não faço nenhum procedimento extra. A adsorção por agente químico, aí eu vou induzir essa adsorção com essa substância química, ou a conjugação a partir de anticorpos, ok? Então, por exemplo, na prática que a gente vai realizar no laboratório, nós vamos utilizar o soro de serpentes com suspeita de um vírus da família Paramyxovírus, né? Que ele possui uma hemaglutinina, ele possui então uma proteína, né, que faz hemaglutinação, tá? Então, esse vírus nós incubamos com a hemácia, certo? De carneiro, no caso, e esse vírus ele acaba então se ligando, né, à hemácia, tá? Então, a gente diz que a hemácia de carneiro foi adsorvida, né, de maneira indireta, porque eu coloquei isso propositalmente, né, o vírus em contato com a hemácia, tá? Só que essa adsorção ela foi uma adsorção passiva, porque o vírus ele tem a hemaglutinina, então ele facilmente já se liga à hemácia, ok? Então, é essa pesquisa que a gente vai fazer, né, de anticorpos para saber, pesquisa de anticorpos, né, para saber se essas serpentes estão infectadas ou foram infectadas com esse vírus. Bom, então eu vou explicar as etapas da hemaglutinação. E para se fazer a hemaglutinação, nós precisamos então de uma placa plástica
que tenha os pocinhos com o fundo em U, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Pode ser fundo em U, pode ser fundo em V, tá bom? Então, a gente adiciona um anticorpo, né? Esse anticorpo é, na verdade, o que a gente está pesquisando na amostra do paciente, ok? E aí, a gente incuba, né, essa amostra com as hemácias já sensibilizadas, ou seja, já com o antígeno adsorvido à sua superfície, ok? Se essa hemácia for aglutinada pelos anticorpos, isso indica que naquela amostra do paciente, então aqui na etapa 3, né, indica que essa amostra do paciente tinha anticorpos específicos contra o vírus que eu absorvi ali na hemácia. Então, vai formar um aglutinado. Se essa hemácia não formar essa aglutinação, né, com os anticorpos, indica que naquela amostra não tem anticorpo específico para esse antígeno, essas hemácias elas vão se depositar no fundo da placa e elas vão formar um botão, né? Então, por isso que a placa tem que ter o fundo arredondado ou em V, para facilitar a gente observar esse botão formado, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui a descrição e algumas fotos para vocês entenderem. Então, aqui, no resultado negativo, né? Aqui à esquerda, eu tenho as hemácias livres, não tem anticorpo na amostra que eu estou testando, por isso é negativo. E aí, a hemácia, então, precipita, né? Formando um botão. Ela se deposita no fundo da placa. E na amostra positiva, aqui à direita, eu tenho um anticorpo ligando-se a ela, ligando-se às hemácias, então formando um aglomerado, né, de hemácias com pontos de anticorpos, e aí a gente vê, então, uma formação mais homogênea naquele pocinho, né? Então, quando a gente faz a aglutinação, na verdade, a gente pode usar várias partículas, né, que caem nesse antígeno, mas quando a gente faz a hemaglutinação, a gente usa a hemácia. Então, a interpretação, né, dessa técnica, a leitura dessa técnica seria, na reação positiva, onde há anticorpos, a aglutinação é completa dessas hemácias, formando um manto homogêneo, né? Então, fica homogêneo na superfície do líquido. Quando não há anticorpos, a reação é negativa. Esses anticorpos não estando presentes, a hemácia fica livre e ela se sedimenta ou se deposita no fundo do pocinho, formando então o botão, tá? Pode ser que aconteça uma reação intermediária, tá, gente? Ou seja, eu tenho um pouco de deposição e eu tenho um pouco de aglutinação, né? Então, a gente chama de reação indeterminada ou duvidosa. Essa aglutinação irregular das hemácias, tá? Com a formação do manto homogêneo, mas também de um pequeno halo, né, de deposição, isso pode ter várias interpretações, tá? Então, eu vou explicar para vocês mostrando na plaquinha um exemplo aí dessas interpretações. Então, seria a reação positiva, né? Aqui o positivo, o reagente, tá? Aqui o resultado negativo e aqui o indeterminado, duvidoso, né? Ficou aglutinado um pouco e também precipitou, tá? Então, vamos lá, explicações sobre o indeterminado. O indeterminado acontece no soro puro e permanece em todas as diluições. Então, se o indeterminado acontecer na amostra do paciente sem diluir, né, então seria o soro puro, e permanecer por todas as diluições, possivelmente aconteceu uma hemólise na coleta da amostra, tá, gente? Então, esse soro ele já está hemolizado, né? Então, aí na hora de aplicar o soro na placa, a gente já percebe, né, que o soro está hemolizado. E aí deve ser coletada uma nova amostra, né? Deve ser feita uma recoleta, tá? Então, não é recomendado utilizar soro hemolizado para se fazer essa prática, justamente porque ela pode interferir na nossa interpretação, na nossa leitura,
tá? Se o indeterminado acontecer entre uma amostra positiva e uma negativa, tá, gente? Então, conforme eu vou diluindo o soro, né? Ele estava positivo, aí ele fica indeterminado e depois negativa, tá? Isso é normal, significa que com a diluição aumentando, vai diminuindo a quantidade de anticorpo e aí a amostra vai negativando, tá? Outra possibilidade, se o indeterminado acontece no meio do teste, ou seja, no meio de amostras positivas ou no meio de amostras negativas. Isso possivelmente está relacionado a um erro de pipetagem, tá? Então, talvez a pipeta esteja descalibrada, talvez não tenha sido feita a pipetagem com cuidado, né? Com critérios. E aí a gente precisa ou ignorar esse pocinho que tá estranho, né? Se isso não interferir na discriminação do positivo para o negativo, ou repetir o teste, né, novamente, para que a gente possa então ver o resultado certinho, tá? Outra possibilidade, o indeterminado aparece no final do teste, né, no final das diluições, tá? Para amostras com alta concentração de anticorpos. Isso indica que a gente precisa aumentar a diluição da amostra, tá, gente? Isso indica um fenômeno prozona, né? Que nós já comentamos em outras práticas também, tá? Então, a gente precisaria aumentar a diluição dessa amostra para definir a titulação, né? Certinho que a amostra está relacionada. E daí, então, liberar o laudo ou liberar a interpretação, né, do resultado dessa prática. Agora, se o indeterminado aparecer somente no soro puro, isso também está relacionado com o fenômeno prozona, mas não existe outra possibilidade, tá? Então, mais uma prova, né, gente, de que a amostra precisa ser feita a partir de diluições, tá? Que o teste precisa, né, realizar as diluições, tá? Para que a gente não libere um resultado falso negativo, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora na imagem algumas possibilidades do intermediário ou do duvidoso, né? Então, o que que a gente está vendo aqui, ó? Aqui a gente está vendo uma amostra, uma plaquinha, né, com o fundo em U, tá? Ou fundo em V. Nessa plaquinha, vocês estão vendo alguns pocinhos com botão, certo? E alguns pocinhos com aglutinado, tá? Entretanto, eu circulei aqui 3 pocinhos, onde eu consigo ver o botão, mas eu vejo um halo de aglutinado também, tá? Então, o que pode acontecer nessa amostra aqui, tá, gente? Lembrando que nessa placa eu fiz várias diluições, né? Então, eu fiz diluição 1:2 até 1:512, certo? E cada coluna dessa amostra aqui, dessa plaquinha, ela tá representando um paciente diferente ou uma amostra diferente, tá? Então, por exemplo, nessa última coluna aqui, tá, gente? Eu vejo que a amostra que eu tô testando, ela é negativa, né? Porque todas as amostras estão dando com botão. Aí, no meio ali do teste, né, tem um duvidoso, tá? Tem um resultado intermediário, indeterminado, tá? Como todas as amostras estão dando negativas, tá, gente? Eu vou ignorar esse teste, né, esse pocinho aqui, e vou dizer que essa amostra, então, é negativa. Mesmo fazendo várias diluições, né, como vocês estão vendo aqui, eu considero essa amostra ainda negativa. A mesma coisa aqui nessa coluna, na penúltima coluna, né, eu também vejo 2 resultados indeterminados, mas possivelmente relacionado com erro de pipetagem, tá? Então, eu considero também como negativo. Essa daqui tá ok, né? Estão todas negativas, essa daqui também. Agora, essa daqui, gente, dá uma olhadinha, né? Eu tenho um resultado, uma amostra pura, tá? Aí, eu faço a diluição, essa amostra negativou, certo? E depois ela continuou positiva. Vejam,
Então, possivelmente, esse daqui também é um resultado errado, né? Um resultado inadequado, tá? A mesma coisa nessa amostra aqui do lado, certo? Ó, então, positivo, de repente negativa, né? Aí continua positivo, depois negativa, depois volta para o positivo. Isso aqui tá errado, né? Foi erro de pipetagem, tá bom? Aqui a mesma coisa, ó, um erro de pipetagem, só que mostrando também, né, nas amostras positivas. E nessa primeira coluna, um erro de pipetagem também em amostras negativas, ó. Então, positivo aqui, depois um negativo, aí positiva de novo, depois negativa de novo, depois um positivo no meio, aí negativa de novo, tá? Então, esses pocinhos que vocês estão vendo, né, seguindo pelas colunas, tá, gente? Cada coluna dessa seria uma amostra diferente que eu tô fazendo as diluições, certo? Então, se eu observar isso no início, né, no meio ou no final, esse indeterminado ele pode ter diferentes interpretações, como eu já havia citado para vocês anteriormente. Beleza? Então, só lembrando, né, a leitura da imaglutinação, quando forma o aglutinado, a imaglutinação é positivo, e quando forma o botão, é negativo. Bom, agora a gente vai ver então 2 vídeos, tá? Eu gostaria que vocês entrassem no link desses vídeos e assistissem. Eu não vou reproduzir aqui no nosso vídeo, né? Porque da outra vez já deu problema lá de eco. Então, eu vou deixar só os links para vocês acessarem, tá? E aí vocês vão procurar, e esses 2 vídeos são relativos à hemaglutinação, ok? Nesse primeiro link, pessoal, ele é um vídeo mais curtinho, mas ele é em inglês. Tem como vocês irem nas configurações e colocarem legenda em português. Aí vai aparecer a legenda simultânea, tá? Ele é um vídeo mais caseiro, né? E o outro vídeo é de um brasileiro explicando sobre a técnica, então ele vai falar todo o princípio, ele vai mostrar toda a parte do princípio e também vai explicar com imagens, né, a hemaglutinação, tá? Então, tanto um vídeo quanto o outro vai ajudar vocês a entenderem melhor esse procedimento da hemaglutinação. E depois no laboratório, né, se precisar, a gente explica novamente alguns outros detalhes aí que sejam essenciais para que vocês entendam a técnica, ok? Bom, agora seguindo a nossa sequência, antes disso, nós vamos nós vamos poder fazer a hemaglutinação também com outras partículas, tá, gente? E aqui nesse exemplo, eu coloquei para vocês para a partícula de látex, tá? Existem algumas técnicas disponíveis, alguns kits disponíveis, né, para serem realizados de hemaglutinação, onde ao invés de hemácia, porque a hemácia ela dura pouco, né, gente? Ela tem uma estabilidade pequena, tá? No lugar da hemácia é colocado a partícula de látex. E aí, ao invés de enxergar vermelho, né, por conta da hemácia, eu enxergo branquinho, tá? Então, aí o positivo ele formaria o aglutinado e o negativo ele ficaria homogêneo, tá? Nós tínhamos até um kit desse no laboratório para identificar amostras de urina de gestante, porque aí a gente tinha a partícula de látex com o beta-HCG adsorvido a ela, tá? Mas esse kit ele parou de ser produzido, né? E a gente não realiza mais no laboratório, tá? Mas basicamente ele é o mesmo procedimento, né? Só que basicamente ele vai utilizar a partícula de látex. E como que a gente está procurando na amostra da urina da paciente é um antígeno e não um anticorpo, tá? Essa técnica ela é conhecida como inibição da aglutinação, porque uma vez que esse antígeno, né, a gente pode chamar esse hormônio, tá? Ele for detectado na urina, ele vai aglutinar, né, a partícula de látex, certo?
E quando essa amostra não tiver o antígeno, né, que eu estou pesquisando, vai ficar homogêneo, né? Então, vai ficar negativo, tá? Então, quando fica homogêneo, a leitura é negativo, né? E quando forma os precipitados, branquinhos, a leitura é positiva, tá? Então, na verdade, é o inverso, né, do que a gente tinha visto ali para a hemaglutinação. Por isso que é a inibição da hemaglutinação. Da aglutinação, no caso, né? Porque eu não estou usando hemácia, estou usando partícula de látex. Esse princípio da inibição, eu expliquei para vocês também na aula teórica, né? Do diagnóstico. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar depois na aula presencial, tá? Só não adicionei ele aqui com mais detalhes, porque a gente não vai realizar no laboratório, né? E essa aula de hoje é só para a gente discutir a teoria das práticas que a gente realmente está realizando no laboratório, ok? Bom, pessoal, então agora nós vamos falar da outra prática, que é o ELISA competitivo, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, da placa e algumas moléculas se combinando ali nessa placa, né? Então, a gente vai entender como é que funciona o ELISA competitivo. Nós já vimos o ELISA em outras aulas, né? Tanto no semestre passado, da terceira fase, tá? E vocês já ouviram falar do ELISA em outras disciplinas também, né? Então, o ELISA, ele tem uma variação muito grande, tá? De técnicas, né? E de possibilidades de dosagens. Mas no caso aqui, a gente vai fazer o ELISA competitivo ou de competição, que seria o ELISA para dosagem de amostras, para dosagem quantitativa, né? De amostras biológicas, tá? Então, no caso, contextualizaria aquela aula que nós tivemos de estresse e imunidade, onde o cortisol poderia ser dosado. A gente sabe que o cortisol é um hormônio que é produzido normalmente pelo nosso corpo. O problema é quando ele é produzido em quantidade menor do que o normal ou maior do que o normal, tá? Então, essa técnica seria uma técnica quantitativa e não qualitativa, como nós vimos no ELISA sanduíche no semestre passado. Bom, então, vou explicar um pouquinho da técnica em si e depois a gente vai falar da prática realmente que vai ser realizada no laboratório. Essa técnica de ELISA, pessoal, ela também pesquisa a reação antígeno-anticorpo, né? Só que a gente vai fazer um processo de competição nessa plaquinha, né? Para que a gente consiga fazer essa dosagem. Nos pocinhos da placa vão estar presentes o antígeno, tá? Numa quantidade fixa, tá, gente? Então, a gente vai pesquisar o antígeno na amostra do paciente, né? E a gente vai adicionar também um antígeno marcado com enzima numa quantidade conhecida, tá? Então, de acordo ali com as gotinhas, né? Ou com o volume que deve ser adicionado, a gente vai saber mais ou menos qual é a quantidade de antígenos que tem ali, tá? Tanto o antígeno da amostra como esse antígeno que a gente adicionou, que está marcado com a enzima, eles vão competir pelos locais de ligação dos anticorpos que estão revestindo os pocinhos, que estão fixados nos pocinhos, tá? Então, por isso que nesse momento aqui, essa técnica a gente vai adicionar as duas amostras ao mesmo tempo. A gente não vai adicionar a amostra teste, incubar, lavar e depois colocar o conjugado. Não, aqui a gente vai colocar os dois ao mesmo tempo. A gente vai colocar a amostra, mas também vai colocar o antígeno conjugado com a enzima. Aí, o que vai acontecer? Como eles estão competindo pelos sítios de ligação, a intensidade da cor gerada lá no final do teste, ela vai ser inversamente proporcional à quantidade de antígeno na amostra. Por que ela vai ser inversamente proporcional? Porque quanto mais antígeno marcado com enzima se ligar, menos antígeno estava presente na minha amostra. Então, quanto mais esse ligar, mais cor vai fazer, mas isso indica que menos antígeno tinha na amostra, né? Então, a gente diz na interpretação que a intensidade da cor ela é inversamente proporcional, né, à quantidade de antígeno na amostra.
Esses resultados, tá, gente? A gente vai fazer a leitura, né? Vai determinar a densidade ótica, e aqui a gente vai fazer dois exemplos para vocês terem uma ideia, né, de como se determina. Sempre a gente usa, para que isso aconteça, para que a gente possa fazer esse cálculo, a gente sempre vai utilizar o que nós chamamos de curva padrão, que são vários pontos já conhecidos de concentração do cortisol ou de qualquer outro hormônio que eu queira dosar, né? E aí a gente compara nessa curva em que ponto ficou aquela amostra que eu estou avaliando, né? Que eu estou dosando, certo? Então, mais uma vez aqui agora olhando com detalhes no pocinho, né? Então, eu tenho ali a placa de ELISA revestida com anticorpo, aí eu adiciono tanto o meu soro teste, que aqui na nossa imagem tá aparecendo como quadradinho vermelho, como o cortisol marcado com a enzima, né? Que seria o antígeno conjugado, tá? Aí, quando eu coloco os dois ao mesmo tempo, eles vão competir pelo sítio de ligação, como vocês estão vendo aqui, né? Eles vão competir, tá? Só que o antígeno da minha amostra, pessoal, o cortisol da minha amostra, no caso, ele tem uma afinidade maior por esse anticorpo, tá? Porque ele foi produzido, né? Esse anticorpo foi produzido especificamente para ele. Então, ele vai ter uma afinidade maior. Então, ele vai se ligar preferencialmente. Essa competição é um pouco desleal, né? Ele vai se ligar preferencialmente. Se sobrar espaço, se liga o conjugado. Se não sobrar espaço, não liga, né? E na hora de fazer a leitura, aí a gente vai observar que quanto menos cor tiver, é porque menos antígeno marcado com a enzima se ligou e, consequentemente, mais antígeno da minha amostra se ligou, né? Então, a gente vai mostrar ali um resultado para vocês terem uma ideia. Depois de um tempo de incubação, nós vamos lavar essa placa, né? Para retirar as amostras que não se ligaram, tá? E aí, a gente vai colocar o substrato dessa enzima, né, gente? Que é o que vai fornecer ali a cor para que a gente possa fazer a leitura, tá? Então, aqui nesse quadradinho do lado, ele dá alguns exemplos, né, gente, de testes, né, realizados, tá? Só lembrando que, no caso aí da nossa prática, nós estamos fazendo para cortisol, ok? Bom, gente, então eu vou explicar um pouquinho rapidamente do cortisol, né, para vocês relembrarem que isso vocês já aprenderam na fisiologia, né, em outras disciplinas. O cortisol é um hormônio glicocorticoide, né, e ele é produzido normalmente pelo nosso corpo, né, no nosso dia a dia, tá? Ele é produzido pela glândula suprarrenal, ou também conhecida como adrenal. O cortisol ele faz um mecanismo que nós chamamos de feedback negativo, tá? O que seria esse feedback negativo? Quando ele é produzido, ele dá uma resposta no eixo HPA, né, no antigo eixo HPA, e ele ajuda o hipotálamo a acessar o estímulo, tá? Isso a gente já viu, na verdade, na nossa aula invertida, né, sobre estresse e imunidade. Quando o cortisol, então, está em baixas concentrações, ele consegue fazer esse feedback negativo, né? E o hipotálamo, que foi ativado lá para poder estimular a hipófise e, consequentemente, a adrenal, ele cessa o estímulo, né? Então, aí eu tenho uma síntese, uma secreção de cortisol em baixas concentrações, certo? O cortisol, ele apresenta um que nós chamamos de ritmo circadiano, né? Então, ele passa a ter uma produção extremamente elevada pela manhã, né? Um pico matinal, tá? O que vai regular o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Então, para a gente começar a movimentar, né, o nosso corpo, a acordar, vamos dizer assim, né? E ele também participa na manutenção da pressão sanguínea e também inibe reações alérgicas e inflamatórias em excesso, né? Então, o cortisol é importante para nós. Porém, em excesso, né, ele vai estar relacionado ali aos hormônios do estresse, tá? Quando que a gente dosa cortisol, além da questão do estresse? Existem algumas doenças que estão associadas à dosagem do cortisol, tá, pessoal? Então,
as disfunções da glândula adrenal, da hipófise e do hipotálamo, elas podem também ser identificadas através dessa dosagem do cortisol. A sua superprodução também pode ser identificada numa doença que nós chamamos de síndrome de Cushing, tá? Que também está relacionada ao estresse. E uma subprodução, ou seja, uma produção abaixo do normal do cortisol, está relacionada a uma doença autoimune chamada doença de Addison, que é o hipoadrenocorticismo, né? Quando a adrenal não está funcionando adequadamente. Essa doença de Addison é autoimune, mas já tem alguns dados de tumor, né, da adrenal, tá, gente? Que também pode levar a essa subprodução ou a superprodução, tá? Então, em alguns diagnósticos de cânceres também é feito dosagem de cortisol. Bom, então essa seria a plaquinha, né, que nós vamos fazer lá no laboratório, só que a gente vai fazer poucas amostras, né? Então a gente vai fazer a curva padrão, tá? Que é essa primeira coluna que vocês estão vendo aqui, certo? Nessa coluna, o primeiro ponto, que é o que está mais colorido, é onde tem 0 nanogramas, lembrando que é inversamente proporcional, então quanto mais cor, menos cortisol na amostra, né? E a gente vai diluindo, então, essa curva padrão até chegar no último ponto, que seria o 800 nanogramas por ml. Então, aqui é 0, a gente vai diluindo, né? E chega aí no último ponto, tá? Que seria 800 nanogramas por ml, que é o volume, a concentração máxima que esse kit consegue determinar, tá? E aí, no caso dessa placa aqui, do poço 2 até o poço 11, né? São amostras testes, tá? Só que elas foram, na verdade, realizadas em duplicata, tá, gente? Então, na verdade, esses dois pocinhos são a mesma amostra, esses dois pocinhos são a mesma amostra, então vocês vão ver que eles estão com cores parecidas, né? E a mesma coisa aqui. Então, na verdade, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amostras nessas duas primeiras colunas, mais 8 aqui, mais 8 aqui, mais 8 aqui e mais 3 aqui, tá? Não foi feita a placa toda. Lá no laboratório a gente vai fazer a curva padrão e vai fazer 1 ou 2 amostras no máximo, só para exemplificar para vocês, ok? Bom, como é que a gente analisa essa dosagem? Como eu falei, eu preciso saber o valor, tá? Só que como é inversamente proporcional, o certo é que a gente realize uma análise de regressão, tá, pessoal? Então, a gente joga no Excel, né, numa tabela do Excel, os resultados, coloca a curva padrão e a partir de um cálculo logarítmico é feito, então, essa análise. Lá no laboratório, nós não vamos realizar esse cálculo logarítmico, mas existe uma forma, né, mais simplificada de chegar num valor muito semelhante ao valor real daquela amostra, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que a gente fará lá no laboratório, mas o certo é se fazer, né, na tabela do Excel, tá? O kit que nós estamos usando, tá, gente? Ele traz como valores de referência para as amostras que são coletadas até 10 horas da manhã, lembrando que o cortisol ele é produzido com seu pico máximo às 8 da manhã, tá? E é justamente por isso que a gente acorda, desperta, né, em condições normais, mais ou menos perto desse horário. Então, até as 10 da manhã, a gente pode coletar o cortisol para fazer essa dosagem, né? Seria o ideal, tá? E aí, então, a gente teria os valores normais de 50 a 230 nanogramas por ml, ok? Considerando esses valores, então, a gente vai comparar esses dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Vamos supor que eu tive essa curva padrão, tá? Então, do cortisol lá de 0 até 800 nanogramas, né? Então, do mais colorido para o menos colorido, né? Que vocês estão vendo nessa imagem. E aqui foi os valores da densidade ótica, que é o que aparece para mim lá na tela do aparelho de leitura de ELISA, tá? Então, o 0 deu
um valor alto de densidade ótica, né? Justamente porque é mais colorido. E o 800 deu um valor bem baixinho, porque ele é mais transparente, menos colorido, tá? Então, vamos supor que a minha amostra deu 1,050 de densidade ótica, certo? 1,050, tá, gente? Ele tá entre esses dois pontos aqui da minha curva, tá? Acabou ficando desconfigurado aqui, né? Ele tá entre esses dois pontos da curva, né? Entre 20 nanogramas e 40 nanogramas, porque 1,050 tá entre 1,001 e 1,123, certo? Então, eu vou pegar o maior ponto desse intervalo, então, que seria esse daqui, né? 40, e eu vou fazer o cálculo direto, tá? Então, 40 equivale a 1,001, x equivale a 1,050. Se eu fizer esse cálculo de maneira cruzada, tá, gente? Esse valor 1,050, ele vai dar acima de 40 e não abaixo. E, na verdade, ele está entre 40 e 20, tá? Então, eu faço o cálculo direto. Então, eu calculo 40 vezes 1,001 dividido por 1,050. Aí, eu cheguei no resultado de 38,14 nanogramas por ml. Então, o meu paciente, se tivesse dado uma densidade ótica de 1,050, ele teria 38,14 nanogramas por ml. Então, tá entre 20 e 40. E aí, ele estaria dentro dos valores, ou melhor, ele estaria fora dos valores de referência, com uma dosagem abaixo do normal, né? Considerando aí que o normal seria de 50 a 230. Então, ele poderia estar com alguma alteração. Um outro exemplo que eu dei foi o outro extremo, né? Uma dosagem de cortisol com uma densidade ótica bem baixa, né? 0,230. Se é uma densidade ótica com uma baixa quantidade de cor, né? Uma baixa intensidade de cor, isso indica que a minha amostra possivelmente tem muito cortisol, certo? Então, esse 0,230, ele tá nesse intervalo aqui, entre 40 e 800, certo? Porque o 40 é 0,378 e o 800 é 0,102. Então, a minha amostra tá nesse intervalo, ok? Aí, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o maior ponto da minha curva, que é 800, né? Que equivale a 0,102, e vou fazer a minha amostra, vou calcular o meu x, que seria equivalente à densidade ótica de 0,230, ok? Então, fazendo o cálculo direto para dar certo, né, gente? Então, 800 vezes 0,102 dividido por 0,230. E aí, então, a gente chega no resultado de 354,78 nanogramas por ml, ou seja, muito acima, né, dos valores de referência, tá? Claro que esse resultado ele vai para o médico e o médico vai então determinar o que está acontecendo, né? Que pode ser um resultado de estresse crônico, mas também pode ser um resultado da síndrome de Cushing, né? Pode ser um tumor, enfim, tá, pessoal? Isso pode variar de acordo com os sinais clínicos, né? E toda a contextualização do paciente, ok? Então, quando a gente vai fazer esse cálculo aproximado, tá, gente? Porque o certo é fazer lá na tabelinha do Excel, tá? Aí a gente faz dessa forma. Na prática, nós fazemos na tabela do Excel, tá? Eu digo na rotina, certo? Mas lá no laboratório, como a gente está demonstrando apenas, então a gente vai fazer esse cálculo para ter uma ideia do valor, né, daquela amostra que a gente está testando, ok? E aí, para fechar, então, né, essa parte do ELISA, eu coloquei 2 vídeos também para vocês observarem, para vocês assistirem, né, fora aqui dessa gravação, tá? O primeiro vídeo, ele vai relembrar todas as variações do ELISA, tá, gente? E no ponto 2,39, né, 2 minutos e 39, ele fala um pouquinho do ELISA competitivo, tá? Esse vídeo também, se eu não me engano, tá em inglês, tá, gente? E aí vocês podem colocar
Ah, desculpa, esse não tá em inglês, esse tá em português. Aí vocês podem assistir lá no ponto 2,39, ele vai aparecer o ELISA competitivo. Mas acho legal relembrar, né, as outras variações do ELISA também, porque a gente vai ter sempre o uso do ELISA, né? Vai ter sempre a lembrança do ELISA e pode variar dependendo do teste que vocês estão realizando, né? Dependendo do diagnóstico que vocês estão realizando, tá? E no vídeo de baixo, né? Nesse link de baixo, aí tem um vídeo com tradução, que é um vídeo em inglês, que ele explica só a técnica de competição, tá? Ele mostra imagens, né? Como se fosse uma animaçãozinha, onde ele vai mostrar, então, a técnica de ELISA, e aí vocês podem adicionar a legenda com a tradução, ok? Então, era essa, né, a apresentação aí, a parte teórica dessas duas práticas, certo? E qualquer dúvida, então, a gente pode tirar na aula prática ou na aula presencial. Beleza, pessoal? Obrigada mais uma vez. Até mais.